Olá, pessoal. Na última aula, a gente revisou alguns conceitos básicos, como sistema de coordenadas, força, momento. E nessa aula, a gente vai usar esses conceitos para definir as três leis de Newton. Tá? Existem algumas maneiras diferentes de apresentar as três leis de Newton, interpretar elas. Todas elas resultam nas mesmas consequências físicas, só uma questão de interpretação, o que a gente assume como uma definição, o que a gente assume como uma consequência. Tá? Então, eu vou apresentar uma das maneiras aqui, mas vocês podem encontrar outras maneiras na literatura também. Tá? Mas o enunciado das três leis vai ser bem parecido, eu só fiz pequenas modificações. Tá? Então, vamos lá. A primeira lei nos diz o seguinte. Tá? Ela nos diz que um corpo, e aí eu adicionei aqui em um referencial inicial, porque essa primeira lei só é válida em referenciais iniciais. Então, um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme. Movimento uniforme é onde o vetor velocidade é constante, não muda com o tempo. Tá? A menos que uma força atue sobre ele. Tá? Ou seja, o que a gente discutiu na aula passada é que a gente consegue determinar as forças que atuam no sistema ou no corpo, tá? Dadas as propriedades do sistema, do corpo. E se a gente determinar que a força total é nula ou nenhuma força atua nesse corpo, então esse corpo vai se mover com uma velocidade constante ou permanecer em repouso. Tá? Se o movimento for analisado em um referencial inicial. Tá? Então, na verdade, a primeira lei, para a gente, ela vai ser importante porque ela vai nos permitir dizer o que é um referencial inicial ou não. A gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas ela nos permite definir um referencial inicial. Né? Então, vai ser aquele referencial que, se a gente analisa o sistema, não tem nenhuma força atuando sobre ele, o corpo vai continuar, né, vai exibir um movimento uniforme. Se ele não exibir esse movimento uniforme, significa que o referencial que a gente está adotando não é inercial. Tá? Então, na verdade, a gente pode interpretar a primeira lei como uma definição, né, uma maneira de identificar referenciais inerciais. Tá? A segunda lei nos diz o seguinte. Né? Então, agora, a primeira lei é no caso da ausência de forças ou de uma força total nula, né? E ela, como eu falei, ela nos ajuda a definir o que é um referencial inercial ou identificar referenciais inerciais. A segunda lei nos diz o seguinte: um corpo sob a ação de uma força vai se mover de tal forma que a variação do seu momento é igual à força. Tá? Então, esse é o enunciado, né? É uma versão do enunciado que Newton propôs. Eu adicionei aqui em um referencial inicial, porque, de novo, a segunda lei é válida somente em referenciais inerciais. E aí enfim, a gente sabe que a gente pode reescrever essa segunda lei de uma maneira matemática mais conveniente. Tá? Então, o que eu vou fazer é expressar ela matematicamente de uma forma mais familiar para a gente. Né? Então, o que ela está me dizendo é que a variação do momento, lembra que momento aqui é massa vezes velocidade, e aqui realmente tanto a massa como a velocidade podem mudar com o tempo. Né? Então, a variação do momento é igual à força total aplicada sobre o corpo. Tá? E, né, se a massa é constante, como é o caso, né, em vários sistemas de interesse. Então, nesse caso, né, eu vou ter derivada do momento com relação ao tempo, vai ser a derivada com relação ao tempo de m vezes v. Se m não muda, eu posso tirar dessa derivada e eu vou ficar com m dv dt, que nada mais é do que a aceleração. Então, eu chego finalmente na expressão muito conhecida de massa igual massa vezes aceleração igual a força. Certo? Então, essa é uma maneira de expressar a segunda lei de Newton. Lembrando que ela é válida para referenciais inerciais. E ela também pode ser generalizada para um sistema de várias partículas. Tá? Então, isso é automático, a gente pode assumir que a lei é válida para, né, sistemas de uma partícula, mas a gente pode facilmente generalizar ela para sistemas de várias partículas. Certo? Então,
Imagina que eu tenho aqui um sistema, né, só para exemplificar, 3 partículas, cada uma dessas partículas está sob a ação de uma força, então eu posso aplicar a lei de Newton para cada uma dessas partículas, então eu tenho, por exemplo, né, F1 igual a dp1 dt, então eu estou sendo geral aqui, né, eu não estou escrevendo massa 1 vezes aceleração 1, porque a massa pode até estar mudando, e aí eu tenho força 2 igual a variação do momento da segunda partícula com relação ao tempo e assim por diante. Tá? E aí eu posso somar essas equações. Né? Então, eu posso definir uma força total, que é uma somatória de todas as forças. Tá? Então, eu estou efetivamente somando todas essas equações, portanto, eu tenho que somar o lado direito. Né? Então, isso vai ser uma somatória de dpi dt. E eu posso tirar a derivada da somatória, né? Porque a somatória das derivadas é a derivada das somatórias, então eu posso escrever isso aqui como ddt de somatória de pi, que eu posso definir como um momento total, pt. Certo? Então a gente chega numa lei para um sistema de partículas, que é a força total é igual à variação total do momento. Certo? Então, essa é uma generalização para um sistema de várias partículas. Né? Isso é uma consequência da lei, não é uma nova lei, não é simplesmente uma consequência da lei. Tá? E aí, finalmente, a gente tem a terceira lei. Certo? Então, a terceira lei, ela nos diz que se dois corpos exercem uma força um no outro, então imagina que tem um sistema formado por dois corpos, esse exerce uma força nesse, então o outro corpo vai também exercer uma força no primeiro, de mesma magnitude, ou seja, mesma intensidade, mas sentidos opostos. Certo? Então, isso a gente, né, é bem familiar para a gente em diversos sistemas, por exemplo, duas cargas elétricas se atraem, né, com forças opostas, duas massas se atraem com forças opostas. A terceira lei de Newton diz que isso tem que ser geral para todas as forças. Tá? Mas a gente sabe que essa lei é violada em alguns casos. Tá? E ela é violada em casos em que as forças se propagam com alguma velocidade. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que mesmo a força elétrica ou eletromagnética, ela se propaga com a velocidade da luz. Então, se eu tenho uma partículazinha com uma certa carga aqui, e eu balanço essa partícula, e aí eu tenho uma segunda partícula bem distante dessa primeira, eu sei que o movimento dessa partícula aqui não vai ser sentido instantaneamente por essa segunda partícula, se elas estiverem bem distantes. Na verdade, a gente, né, sabe pelo eletromagnetismo que essa oscilação da primeira partícula vai gerar uma radiação, um campo eletromagnético, que vai se propagar com a velocidade da luz, e aí o efeito vai ser sentido nessa segunda partícula um tempo depois. Tá? Então, se a gente analisar o que está acontecendo no meio do caminho, né, a partícula 2 ela não sente instantaneamente o efeito da partícula 1. Tá? Então, tem um atraso nessa propagação dessa força. No final das contas, é uma força que uma partícula está exercendo sobre a outra, mas com um certo atraso. Tá? Então, se eu tirar uma foto em um determinado instante de tempo, eu vou ver que a terceira lei de Newton não vai ser aplicada, porque a partícula Q2, por exemplo, ainda não está sentindo a consequência do movimento da Q1. Tá? Então, isso é uma observação. Na grande maioria dos casos, a gente não está preocupado com esses sistemas em que as partículas estão muito distantes, então a terceira lei vai poder ser aplicada, mas é bom a gente ter em mente que ela não é uma lei completamente geral. Certo? E o que é importante, né, uma das consequências importantes dessa lei, né, então deixa eu só para deixar explícito aqui, é que esse tipo de interação que se propaga com o tempo viola a terceira lei. Então, essa é uma observação importante. E aí, finalmente, eu tenho
uma consequência muito importante da terceira lei, que é a conservação de momento total do sistema para um sistema isolado. Então, imagina que eu tenho aqui um sistema de partículas que está isolado, ou seja, não sente nenhuma força externa, toda força é gerada entre as partículas. E aí, se eu aplico a terceira lei de Newton, né, por exemplo, essa partícula aqui, ela vai sentir uma força gerada pelas outras três, então estão representadas por esses vetores aqui. Essa daqui também vai sentir uma força gerada pelas outras três, mas tem que ser oposta em sentido e de mesma intensidade. Então, se eu analisar esse sistema como um todo, né, se eu somar todas as forças dentro desse sistema, elas vão se anular. Né? Então, essa daqui, por exemplo, anula com essa anula com essa, elas vão se anular par a par. Certo? Então, a força total do meu sistema, que é a somatória de Fi, vai ser zero. E aí a gente usa, né, aquele resultado que a gente derivou agora há pouco, que para um sistema de partículas, a segunda lei de Newton pode ser escrita como força total igual à variação do momento total com relação ao tempo. Isso aqui tem que ser zero para um sistema isolado, já que, pela terceira lei, essas forças se anulam par a par. Ou seja, o momento total do sistema é constante ou conservado. Tá? Então, isso me diz que o momento total é conservado. Né? Me dá automaticamente conservação de momento linear, tá? Para sistemas isolados. Obviamente, se esse sistema estiver estiver sob ação de forças externas, isso já não é mais verdade. Né? Mas se eu estou considerando um sistema isolado, onde todas as forças estão dentro do sistema, o momento total é constante. Tá? Então, agora essas são as três leis, as principais consequências das três leis. Eu quero visitar algumas consequências importantes dessas três leis, tá? Que podem ser derivadas dela. Então, a primeira é com relação a referenciais iniciais. Né? Eu falei para vocês que a primeira lei pode ser usada para a gente identificar que é um referencial inicial. Então, deixa eu repetir o meu argumento, que eu mencionei brevemente, e desenvolver um pouco mais ele. Tá? Então, a ideia é a seguinte: imagina que a gente tem lá um certo sistema, uma partícula aqui, tá? E eu conheço as propriedades desse sistema, analiso ele, vejo, ele não está sob ação de força nenhuma, não tem nenhum corpo perto dele, não tem nenhuma força atuando nesse corpo. Certo? E aí eu considero um sistema de coordenadas qualquer, certo? Sei lá, estou chamando de S aqui, um sistema de coordenadas. Né? Como é que eu sei se esse sistema de coordenadas é inercial ou não? Eu aplico a primeira lei. Certo? A primeira lei me diz o seguinte: se o sistema for inercial, nesse sistema de coordenadas, a partícula vai estar se deslocando com uma velocidade constante. Se isso não acontecer, significa que o meu sistema de coordenadas não é inercial. Então, eu posso usar a primeira lei para identificar se o meu sistema é inercial ou não. Tá? Então, a consequência aqui é que se V é constante, isso implica que o referencial é inercial. Então, eu tenho um critério agora bem claro para conseguir identificar se o meu referencial é inercial ou não. Né? Note que eu preciso saber dizer que as forças totais que estão atuando na minha partícula são nulas. Né? Mas a gente viu que isso depende das propriedades do sistema. Então, em geral, a gente consegue determinar isso. Tá? Então, essa é a maneira trivial de identificar se o sistema que a gente está considerando é inercial ou não. Tá? Uma segunda consequência importante é, imagina que agora eu tenho dois sistemas de coordenadas. Eu tenho esse sistema S aqui, tá? Que é inercial. Eu tenho um segundo sistema que se desloca com relação a ele. Em princípio, pode ser um deslocamento qualquer, não precisa ser com velocidade constante, um deslocamento qualquer. Certo? Ele está se movendo com relação ao primeiro. Será que esse segundo sistema é um referencial inercial ou não? Tá? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente analisa isso? Tá? Então, provavelmente vocês sabem a resposta, né, que ele só vai ser um referencial inicial se ele se mover com uma velocidade constante com relação ao primeiro, que a gente está assumindo que é um referencial inicial. Né? Mas a gente pode demonstrar isso usando as leis de Newton. Tá? Então, a ideia é o seguinte, né? Eu tenho um corpo aqui, tá?
que eu vou assumir, só por simplicidade, que não tem nenhuma força atuando nele, então ele está se deslocando com uma velocidade constante, quando medida no referencial S, que é um referencial inicial. Então, está tudo certo. O S é um referencial inicial, o corpo não sofre força nenhuma, então S vê esse corpo se movendo com uma velocidade constante. Agora eu tenho um segundo referencial, S', que está se movendo com relação a S, com uma certa velocidade V0. Tá? E aqui, por enquanto, eu não estou assumindo nada sobre essa velocidade, ela pode mudar com o tempo ou não. E aí eu quero saber como é que esse S' vai enxergar o movimento do corpo. Tá? E tem uma maneira da gente analisar isso, né? Não é tão difícil. Tá? Então, uma maneira é definir esse vetor R, que mede a posição da origem do sistema de coordenadas S' no referencial S. Né? Então, imagina que você está no referencial S, você está medindo a que distância a origem do referencial S' está. E essa distância está mudando com o tempo, porque a S' está se movendo. Tá? Mas se a gente olhar esse desenho aqui, fica fácil de perceber, né, que a posição desse corpo medido por S', que é esse vetor R' aqui, ele nada mais é do que Rzão, né? Na verdade, eu tenho a seguinte identidade, né? Esse R, que é a posição do corpo medido em S, é igual a Rzão mais R'. Tá? Então, essa é uma identidade importante que a gente vai utilizar, certo? Então, R é igual a Rzão mais R'. E tudo aqui está mudando com o tempo, né? A posição da partícula no referencial S pode estar se movendo com o tempo, pode estar mudando com o tempo, porque a partícula está em um movimento uniforme no referencial S. A distância entre os referenciais, que é esse vetor Rzão aqui, está mudando com o tempo. E a posição da partícula medida em R' também está mudando com o tempo. Tá? Então, né, o que a gente vai assumir aqui? Certo? Então, a gente vai assumir o seguinte. Tá? Se a força que atua na partícula é zero, né, ou seja, a aceleração medida no referencial S é zero. Tá? Então, o referencial S' será inercial se a aceleração medida em S' também for zero. E aqui eu estou usando de novo a primeira lei. Né? Para um referencial ser inercial, se nenhuma força atua nessa partícula, esse referencial tem que ver a partícula se movendo com a velocidade constante, ou seja, sem aceleração. Tá? Então, a condição para que S' seja inercial, é que a aceleração do corpo medido nesse referencial também seja zero, que nem é o caso de S. Né? Mas como é que é essa aceleração do corpo? No referencial S'. Certo? Eu tenho essa relação aqui, então eu posso tirar a segunda derivada dessa equação para relacionar a aceleração em S com a aceleração em S'. Certo? Então, se eu fizer isso, eu vou ter, né, que a segunda derivada do R é a aceleração, que no referencial S, por ser um referencial inicial, é zero. Vai ser igual a segunda derivada desse vetor distância entre os referenciais, que lembra, tá movendo com o tempo, certo? Mais a segunda derivada de R', que é justamente a aceleração do corpo medida no referencial S'. Então, no final das contas, né, isso aqui é zero, porque S é inicial. E se S' também é um referencial inercial, então a linha vai ser zero também. Certo? Então, a gente vai assumir isso daqui. E, portanto, a gente chega no seguinte resultado, que a aceleração entre os referenciais tem que ser zero. Ou seja, a velocidade entre os referenciais é constante.
tudo isso é só para mostrar, né, talvez uma maneira, só uma maneira talvez complicada demais, mas maneira matemática de mostrar que a condição para eu ter dois referenciais iniciais, um se deslocando com relação ao outro, é que esse deslocamento seja com uma velocidade constante. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente chega, que se S é um referencial inicial, S' só vai ser se ele se mover com relação a S com uma velocidade constante. Tá? Que é um resultado que a gente meio que assume, né? Que referenciais iniciais sempre se deslocam um com relação ao outro com uma velocidade constante. Tá? Mas aqui a gente mostrou isso usando a primeira lei de Newton. Tá? Então, ela é justamente importante para conseguir nos dizer como identificar referenciais iniciais. E, além disso, nos diz que um referencial inicial, todos os referenciais iniciais, a única diferença entre eles é um deslocamento com velocidade constante. Essa é a única diferença possível. Tá? Além de um possível deslocamento da origem. E aí, finalmente, a última coisa que eu queria discutir brevemente com vocês é o que a gente chama de transformações de Galileu. E essas transformações me dizem, foi algo muito semelhante ao que a gente fez agora há pouco, me dizem como relacionar medidas feitas em um referencial inicial com medidas feitas em outro referencial inicial. Tá? Então, de novo, agora a gente vai assumir que eu tenho dois referenciais, S e S', e os dois são iniciais. Tá? Então, na verdade, a gente vai repetir muito do que a gente fez agora há pouco, só que a gente está partindo do princípio que S' também é um referencial inicial. Então, esse V0 aqui tem que ser uma constante, não pode mudar com o tempo. Tá? Então, isso significa que esse vetor R, ele tem que ser da seguinte forma, né? Um R0 mais um V0t. Então, a distância entre os dois referenciais tem que mudar dessa forma, né? Porque esse referencial está se deslocando com uma velocidade constante, não tem aceleração. E a gente sabe que a trajetória tem que ser essa daqui. Além disso, a gente viu que a gente tinha essa relação aqui, né? R igual a R mais R'. Tá? Então, se eu quiser relacionar a posição do corpo medido em R com a posição do... Desculpa, a posição do corpo medido no referencial S com a posição do corpo medido no referencial S', em um instante de tempo qualquer, eu vou ter essa expressão aqui, que relaciona as duas medidas. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que se eu meço a posição do corpo em R, e eu sei, obviamente, a distância, né? Então eu sei como o referencial S' está se movendo, eu sei quem é esse vetor aqui, eu sei dizer o que S' vai medir. Certo? Essa é a utilidade dessa transformação, e eu tenho algo análogo para a velocidade. Se eu tiro a derivada dessa equação, né, isso aqui é uma constante, vai para zero, a derivada com relação ao tempo vai me dar V0 aqui, e aqui eu vou ter a velocidade medida no referencial S'. Então, essa expressão me relaciona a velocidade medida em S com a velocidade medida em S'. Simplesmente uma soma de velocidades. Né? Vocês já viram isso como conceito de velocidade relativa. Né? Se eu mudo de referencial, eu somo ou subtraio as velocidades dependendo dos sentidos do movimento. E esses dois conjuntos de equações aqui são chamados de transformações de Galileu. Aí eles são úteis porque se a gente sabe o movimento da partícula em um determinado referencial, a gente consegue traduzir o que outro referencial enxergaria. E além disso, tem um outro resultado importante aqui, que é o seguinte. Se eu calcular a aceleração nos dois referenciais, né, então eu posso pegar essa equação aqui e, de novo, calcular a derivada temporal dessa equação. Tá? Então, eu vou obter, né, se eu fizer isso, se eu aplicar um DDT nessa equação, o que eu vou obter é o seguinte. Bom,
né? Do lado esquerdo eu vou ter a aceleração do corpo medida no referencial S, e aqui eu estou assumindo que esse corpo está fazendo um movimento qualquer, pode estar sujeito a forças, não precisa ser um corpo com movimento uniforme, tá? Ele pode ter aceleração, né? E essa aceleração, inclusive, pode mudar com o tempo, não tem problema nenhum, é o caso mais geral possível, né? No lado direito, né, isso aqui é uma constante. A gente viu que para que S' seja um referencial inercial, o V0 tem que ser uma constante, né? Então, a derivada disso vai dar zero. E aqui vai ser a derivada da velocidade do corpo medida em S'. Então, vai ser a aceleração medida em S'. O que tudo isso aqui está me dizendo? Tá? Isso aqui está me dizendo que a aceleração do corpo medida nos dois referenciais é igual. Ou seja, a segunda lei de Newton é a mesma para os dois referenciais, como deveria ser. A segunda lei de Newton é válida para qualquer referencial inicial, né? Então, isso implica que né, se eu sei determinar qual é a força que atua sobre o corpo, a segunda lei, que eu vou escrever aqui por simplicidade como força igual a massa vezes aceleração, ela é válida em qualquer referencial, porque a aceleração vai ser a mesma medida em qualquer referencial. Tá? Então, isso aqui é igual a m a linha, porque as acelerações são as mesmas. A gente diz que a segunda lei de Newton ela é invariante pelas transformações de Galileu. Ou seja, independe do referencial que eu estou usando para descrever o movimento, desde que ele seja inercial, a segunda lei de Newton sempre vai se aplicar. E justamente porque de um referencial para outro, a força não muda, porque a força só depende das propriedades do sistema, e a aceleração também não muda, como a gente acabou de ver, né, se eu estou indo de um referencial inicial para outro. Então, a segunda lei de Newton é a mesma em todos os referenciais. Tá bom? E, portanto, a gente diz que ela é invariante por transformações de Galileu. Tá? Para quem for estudar relatividade especial mais para frente, vai ver que, na verdade, isso tem que ser generalizado no caso relativístico, para transformações de Lorentz. Né? Então, é um raciocínio parecido, mas, enfim, são transformações mais complexas. Tá bom? Então, essas eram as 3 leis de Newton que eu queria apresentar para vocês. Vocês já viram elas, eu só tentei apresentar elas discutindo alguns pontos importantes. E aí, na próxima aula, a gente vai aplicar para alguns casos que são importantes e ver como é que a gente usa ela para determinar justamente o movimento de um corpo sob a ação de uma força. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.